a nossa primeira reunião com os blocos, com as escolas de samba durante essa semana. Na semana passada, nós estivemos reunidos o presidente da ESBO, o tenente Rodrigo, da Polícia Militar, e nos foi enviada uma programação da ESBO, solicitação dos blocos, como de praxe, feita todos os anos, Este ano aí, nós tivemos uma solicitação do pré-carnaval, com as escolas de samba, e um bloco no dia 6, que é o bloco O que eu vim fazer aqui, e essa solicitação seria o pré-carnaval, sexta, sábado e domingo, quando as escolas de samba, que serão 7 escolas de samba, 3 no dia 7 e 4 escolas de samba no dia 8. Dando sequência, o carnaval no dia 13 ao dia 17, dando sequência aos blocos de acordo com datas e percursos pré-definidos pelos blocos, até terça-feira. Ao todo, nós temos aí a solicitação de oficialmente 9 blocos até então. Não é, Cláudio César? Os outros não confirmaram, não, Então, até então, 9 blocos. O ano passado nós tivemos 13 ou 14, O ano passado. Então, tivemos algumas desistências individuais aí. Durante a reunião que tivemos na semana passada, e recebemos um ofício da Polícia Militar, com orientação técnica quanto aos locais de realização do carnaval, dos desfiles das escolas de samba aqui na cidade de Ubá. A Polícia Militar, por intermédio, então, do 21º Batalhão, no exercício da sua missão constitucional de preservação da ordem pública das pessoas e do patrimônio, vem, por meio da Prefeitura Municipal, prestar orientação técnica acerca da realização das festividades carnavalescas desse ano. Conforme já repassado via ofício do Ministério Público de Minas Gerais e a representante do Poder Executivo durante reunião, por mim, em 9/1/2026, a Polícia Militar orienta que o desfile de todos os blocos carnavalescos sejam realizadas na Avenida Valós Davi, lá na Avenida do Samba, e onde já são realizadas as tradicionais desfiles das escolas de samba, por se tratar de uma via que possibilita controle efetivo de acesso, delimitação física de público, instalação de equipamento e monitoramento, e execução mais eficiente e o controle da violência do município, Ações preventivas da segurança pública, o que muito nos preocupa em 2026, devido à violência que está cercando aí não só o bar, como todo o nosso entorno, e, lamentavelmente, o que ocorreu em Rio Pomba no ano passado. Então, tal orientação mostra-se ainda mais relevante por isso, Onde aqui na cidade se destacou e se observa que, após recente saída de 21 faccionados do sistema prisional, muitos deles com histórico de envolvimento com organizações e facções criminosas, tráfico ilícito de drogas e crimes contra a vida, verificou-se aumento expressivo dos registros de homicídio aqui na cidade, principalmente aqui na cidade e na região. Destaca-se, então, um homicídio ocorrido em 19/12 na rodovia Ubá de Vinésia, além de um triplo homicídio ocorrido em 23/12 no bairro Vila Casal, e outro homicídio ocorrido em 8/1 no bairro Primavera, todos na cidade de Ubá, onde há fortes indícios da participação desses infratores faccionados colocados em liberdade. Nesse contexto, a Polícia Militar, com base em informações de inteligência policial de potencial conflito armado entre os membros das organizações e facções criminosas soltos recentemente, motivados por disputa territorial e vingança, sobretudo em ambientes abertos e de difícil controle, como os eventos de rua, avalia que o risco concreto de confronto armado entre indivíduos vinculados a facções criminosas rivais durante o desfile de blocos de rua, onde os indivíduos visam não só atingir seus desafetos, e que já seria um desastre por si só, mas causar pânico em atingi-los em local aberto
e de grande movimento, como fatalmente, né, ocorreu lá em Rio Pomba, numa forma de causar pânico generalizado, mostrar o poder da organização criminosa e intimidar a facção rival, o que coloca em risco a vida dos foliões, os transeuntes, que podem ser atingidos aleatoriamente por disparos de arma de fogo. Citamos como exemplo ocorrido, mais uma vez, no Carnaval em Rio Pomba, onde desafetos, membros de organizações criminosas motivados pelos mesmos fatos já citados, abriram fogo no meio da multidão, vindo atingir uma vítima fatalmente e outras 17 gravemente. Fato esse, não se teve notícia de algo semelhante em todo o Brasil no Carnaval de 2025, repercutindo negativamente para o poder público municipal daquela cidade, fazendo inclusive que as cidades vizinhas, inclusive o Bar, acertadamente cancelasse o restante dos eventos carnavalescos previsto para o outro dia, né? Dessa forma, a realização dos desfiles dos blocos de carnaval em local fechado e controlado, como a Avenida Valois Davi, é uma medida preventiva, necessária, proporcional e tecnicamente recomendada, capaz de mitigar riscos, preservar vidas e permitir, de fato, uma atuação mais eficaz das forças de segurança em consonância com os princípios da preservação e da precaução que regem atualmente a estatal em matéria da segurança pública. Ressalta-se que a presente manifestação tem caráter estritamente técnico e preventivo, sendo pautada em análises operacionais, dados de inteligência e na experiência institucional da Polícia Militar em eventos de grande aglomeração de pessoas. Por fim, aqui a despedida, e a Polícia Militar coloca-se à disposição, por isso que nós estamos aqui hoje, reunindo todas as pessoas interessadas para que a gente possa dialogar sobre isso e para que a gente chegue num consenso, porque eu tenho certeza que o objetivo comum de todos aqui é que a gente tenha um feliz Carnaval de 2026 e que não sejamos pegos, infelizmente, por nada desse tipo ou algo parecido com esse, que é o nosso objetivo aqui. O objetivo de todos que estão aqui, inclusive da Secretaria de Cultura, é que a tradição permaneça, perpetue e não finde de jeito nenhum, mas que também nós possamos dar segurança a todos que serão apoiados pela Secretaria de Cultura. Por isso eu chamo aqui o Tenente Rodrigo, o Secretário de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros também, o Capitão do Corpo de Bombeiros, Dornelas, para que possa falar um pouquinho para a gente sobre essa solicitação enviada a todos nós, inclusive ao Ministério Público também, que vai já nos enviar uma medida do que o Ministério Público vai nos indicar a ser feito no Carnaval de 2026. Uma boa noite a todos presentes. Conforme fala inicial aqui, pela nossa secretária de Cultura, Alessandra Labanca, nós temos aqui um estudo, eu fui cientificado disso, o Damar também será, e nós, enquanto profissionais, enquanto técnicos, preferimos adotar o critério técnico para embasar qualquer ação. Quando a gente tem aqui um estudo mostrando a realidade que a nossa cidade, que a nossa região, que o nosso país vem passando. E a gente querer, né, encarar isso e lançar o desafio de realizar o evento, ainda assim, sendo, né, orientada a não fazer de qualquer forma, aí, de fato, né, como alguns já falaram aí, nós seríamos aventureiros. E eu não vou dar o gostinho para quem falou isso aí, se depender de mim, não. Claro que cabe a palavra final ao nosso prefeito, professor Zé D'Amato. Cabe a ele. Mas ele sempre, né, ouviu as pessoas que estão próximas a ele. E ele,
eu tenho certeza que me ouvindo outras pessoas, ouvindo os órgãos constituídos, ele vai, né, optar pelo critério técnico, pela orientação técnica. Ah, mas quer dizer, então, que está proibido? Não, não vai, a momento algum, não haverá proibição por parte do poder público de realizar seu evento. O que vai ficar aqui também, por parte de orientação nossa, é que a pessoa que quiser realizar um evento na rua do seu bairro, quero fazer, eu sempre tive o costume de fazer um evento aqui, e eu quero fazer esse ano novamente. A orientação técnica é que não faça, mas eu ainda assim quero fazer, seu major. A gente vai precisar dos seus dados, a gente vai cadastrar, qualificá-lo, né, levar ao conhecimento do Ministério Público e boa festa. A gente torce para que dê tudo certo. Mas a gente está no momento que a gente não está podendo brincar de será que vai dar? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Então a gente pede a todos aqui que tenha essa sabedoria. Vai doer em alguém. Alguém vai falar assim, mas já é um costume antigo, né? Mas tem alguns costumes, né, Capitão Dornelas, que a gente perde ao longo da vida. Meu irmão que sabe, lembra da época que a gente ficava ali na Avenida Olegário Maciel, via os comércios baixando porta, que passava a pessoa que era velada, era sepultada, né? O cortejo fúnebre passava pelas avenidas da cidade, não teve que acabar com um costume antigo desse. Então, assim, tem alguns costumes que ao longo do tempo ele vai sendo, né? Eu brincava de bola na rua Nossa Senhora Aparecida lá, Breno. Brincava de bola na rua, brincava de bete. Hoje você não consegue nem atravessá-la de tanto movimento que tem naquele local. Então, o que a gente passa aqui, algumas coisas, infelizmente, devido às mudanças que a nossa sociedade vem passando, a gente tem que se adaptar ao mesmo passo que ela. Então, como ano passado foi o primeiro ano da nossa gestão, lá atrás nós tivemos a felicidade, que tem gravado isso aí, de falar que no próximo ano, onde 100% da responsabilidade do evento seria da gestão da Mata e Rominho, a gente iria adotar algumas mudanças, e a gente sabe que algumas mudanças sofrem impacto, aí, inclusive político. Para mim era muito melhor, como político, junto com o da Mata, falar, né, Marquinhos? Não, faz onde é que vocês precisarem, aí a gente está junto, para nós seria até melhor. Mas amanhã, eu tenho certeza, vocês devem acompanhar a rede social aí, então, dá um tiro lá no querosene e a culpa é da gestão. Matou um ali com mais de 50 tiros no Primavera, não foi o último homicídio que teve, dia 8? A culpa é nossa aí. Nós estamos aqui com números. Eu tenho números aqui e documento na Secretaria de Segurança Pública, que prova que nós reduzimos. E nós estamos, né, caminhando muito bem para trazer a cidade para o patamar que nós merecemos. Acabar com a criminalidade é uma utopia, é um sonho, né, impensável. Mas falar que nós podemos colocar o bar no patamar de cidades próximas aqui, Muriaé, com 12,1 homicídio a cada 100 mil habitantes. Nós ainda estamos com 21, né, Natália? O último número que saiu. Reduzimos quase 30%. O número de homicídio de 24 para 25. Primeiro ano da nossa gestão. Não é a nossa gestão, são os policiais militares, guardas municipais, polícia civil, defesa civil, bombeiro militar, que fizeram bem o serviço de casa, mas nós não podemos negar que a nossa gestão deu total apoio para que as ações das forças de segurança fossem desenvolvidas, e o fruto está sendo colhido agora aí. Redução nos crimes contra a vida de quase 30%, redução nos furtos, redução no crime de homicídio tentado. Homicídio tentado é aquele cara que sai baleado, vai para o hospital e não morre. Foi uma redução mais da metade. Nós tivemos 37 casos no ano de 2024, no ano de 2025, 17 casos. A redução é pessoas que quase poderiam ter morrido, pessoas que foram baleadas, foram para o hospital e não morreram. Então, nós não podemos brincar para ter no carnaval de hoje, de uma só vez, Amarildo, você noticiar lá no Jornal Baense, 17 baleados num único dia de carnaval. Ninguém quer nem sonhar com uma situação dessa. Então, hoje, né, imbuídos da missão que nós assumimos, e eu posso assumir parcela dessa responsabilidade, porque muitas pessoas votaram na nossa chapa acreditando que eu iria trabalhar para
reduzir a criminalidade da cidade, que como policial, muitas pessoas já viam que eu trabalhava com essa finalidade. Hoje, então, como vice-prefeito de cidade, secretário de Segurança Pública, as pessoas confiam ainda mais. E nós temos prova de que os números melhoraram, a cidade ainda está bem. Acabamos com o crime? Nunca. Longe da gente conseguir isso, capitão Dornelas. Mas estamos trabalhando. Nós estamos botando a cara. Diferente de outros políticos aí que, não, isso não é problema. Nossa, isso é problema da Polícia Militar. Não, eu boto a cara. Eu vou lá, compro a briga, faço questão de estar aqui nessa reunião que é importante. Mas as pessoas que estão envolvidas nesse contexto aí das festas, dos eventos, também tem que colaborar. Quantas vezes, né, Júlio? Você teve que adaptar seus eventos lá para poder não trazer problema para nós. Que muitos eventos você realiza, ele é particular, mas o reflexo dele, refletir em quem? No poder público municipal, nas forças de segurança. A gente não chamar você, ô Júlio, não vamos precisar que o próximo encontro pagodeiro que você faz aí, não vai poder ter isso mais não. Não vai poder acontecer isso. Vai ter gente que vai falar assim, estão querendo levar o evento para Valós Davi. Se o cara quiser descer pelo pasto lá, levar arma, a questão não é a pessoa levar arma, levar algum instrumento, algo que possa fazer mal para o outro, não. A questão é que ali, naquela avenida, nós, força de segurança, temos o controle de quem vai entrar e vai sair. A grande maioria. E é por ali que pode entrar alguma coisa também. E tendo esse controle, a partir desse momento que a gente tem controle, com o sistema de monitoramento que nesse carnaval nós vamos instalar, monitoramento por câmera de segurança também, com a equipe de segurança privada que a Alessandra contrata também, que o pessoal também são bons de serviço. Com certeza, nós teremos aí mais um evento, como nós tivemos no ano de 2025, brilhante, com resultado positivo. A Alessandra acertou em tomar a decisão de cancelar após aquele evento, por quê? Efeito colateral. Quem garante aí que após um evento as pessoas não poderiam ir para lá e um que estava envolvido lá está lá sapeando lá, o cara sai de moto, vai lá buscar arma do outro lado lá da avenida, aponta a arma para o lado de lá e quem conhece de arma aí sabe aqui com a merda que uma dessas armas fez lá em Rio Pompa. Não precisa de muita coisa, não. Então, a gente tem que ter o pé no chão, né, consciência do que pode acontecer. O momento de Ubá, eu posso falar como quem conhece a cidade aí, não é um dos melhores. Melhorou os índices? Melhorou. Mas isso quer dizer que a cidade está tranquila? Posso amanhã deixar minha porta aberta lá, deixar meu carro aberto ali, ó, ligado, meu celular em cima da bolsa ali dentro ali, que eu não vou perder ele? Não. A situação ainda é gravíssima, requer muito cuidado. E é a hora que a gente tem que dobrar mais ainda a atenção. Continuar ajudando as forças de segurança, continuar ajudando os vizinhos. É porque está mexendo na casa do vizinho, que está mexendo na minha casa, que eu não tenho que ligar e denunciar, não. Tem que ligar. Foi isso que fez o número de furtos cair para mais da metade. Furto, esse crime que enquanto você está dormindo lá, você acorda de manhã, só começa a estar arrombado, Nilson. Quem já passou por isso aí sabe o transtorno que é. Reduzir mais da metade. Isso é fruto do quê? Parceria, pessoa pensar, né? Metade não, 42%. Você realista aqui, 42%. Nós saímos de 1.159 para 716 casos registrados. Então, assim, a cabeça ainda está boa. Estou conseguindo gravar os números. Então, mas se a gente afrouxar a corda agora, esse ano, em dezembro, a gente vai registrar 3 mil casos. Nós vamos estar anunciando aqui que nós tivemos 50 homicídios. Nós vamos estar anunciando que nós tivemos 700 assaltos. Então, nós precisamos, né, agora redobrar a atenção. Começamos o ano já agitado, alguns roubos aí acontecendo, a quadrilha que estava terrorizando o rodeiro lá, a polícia já desarticulou a quadrilha, mas mais da metade já está na rua, já praticaram o roubo. As mesmas pessoas que foram soltas foram obrigadas a sair para praticar crime, porque com esse advento, que nós não estamos encarando só os pés de chinelo de Ubá, não. A gente fala dos bandidos de Ubá, é uma coisa. Nós temos aqui facção criminosa dominando a cidade, achando que vai mandar aqui na cidade. E quem conhece aí, quem mora lá no Cidade de Carim, vão dar nome aqui. Quem conhece aí, quem mora lá no Cidade de Carim, vai lá perguntar o que está acontecendo lá.
Quem conhece moradores do bairro Solar, vai lá no bairro Solar e pergunta o que está acontecendo lá. Quem conhece moradores da Vila Casal, vai ali na Vila Casal e pergunta o que está acontecendo lá. Já tem ponto aqui dentro da cidade? Vamos aqui no São Domingo. Quem sabe da ordem, vocês viram que pararam os tiroteios aqui? Foi a polícia, foi o juiz que mandou parar? É o promotor que mandou parar os tiros ali? Quem está aí e é dali sabe quem que mandou parar os tiros. Quando você não vê a viatura ser acionada mais dentro do Solar, lá vocês sabem qual é o motivo que não está sendo acionada mais? Porque um chefe da organização falou que não pode acionar mais lá a viatura, e quem resolve lá? Vai lá no Santa Isabel e procura saber quem que está internado lá, porque ligou o som de madrugada, e a polícia teve que ir lá no residencial aí desligar o som, atrapalhou o comércio de tráfico lá, ele tomou uma costa no outro dia, está internado lá, mas não pode falar que ele apanhou porque a polícia foi chamada por causa do som que ele ligou lá. Então quem está falando aqui conhece a realidade, eu não estou tirando nada de trás da orelha, estou falando caso que chega ao meu conhecimento toda hora lá na secretaria e rebenta em cima de nós. Então amanhã, na hora que tiver qualquer anomalia no evento que a gente estiver organizando, mas nós temos, Alessandro, você tem que liberar para nós. Manda um som para nós, monta um triozinho lá, manda banheiro químico, ajuda a gente a montar isso tudo, manda umas 30 tendas, ajuda a gente a fazer. Pede o Ed para ligar um som meia boca para nós lá, mas nós temos que fazer nosso evento ali, dentro ali na Elisa Amaral Peron. Eu só preciso de ir lá depois, Alessandro, recolher um corpo lá para poder falar que a responsabilidade foi sua ter apoiado o evento. Quem veio cá te contratar, não, eu falei lá que a gente ia fazer evento. E é assim, tá? As pessoas são covardes. Quer fazer, mas na hora que o caldo engrossa, a culpa é da polícia, a culpa é do bombeiro, a culpa é da Defesa Civil que deixou o pessoal entrar no prédio, que ele mandou não entrar. A culpa é sempre de alguém que está envolvido aí com o poder público. Então, hoje aqui, com o poder público, está dado o recado, nós vamos seguir a orientação técnica, até porque a Guarda Municipal também produziu um relatório sobre os eventos da cidade. Nós temos lá também dados técnicos que mostram que não é viável no momento fazer de qualquer forma. Quem sabe aí que no ano passado nós tínhamos informação que pessoas iam lançar uma granada antipessoal ali dentro da avenida. Aquela avenida principal do São Domingo é Coronel Otaviano da Rocha, na hora que o bloco estivesse deslocando, para explodir uma granada no meio da multidão lá e tentar matar e atingir o máximo de pessoas possível lá. Quem sabe disso aí? A inteligência da Polícia Militar tem essa informação lá. Nós passamos uma orientação. Aí, tá vendo? Não aconteceu. Beleza. Então tá bom que e se acontecesse? E se acontecesse? E o menino que foi pego armado ali, que correu no meio da multidão lá, que desceu lá para dar tiro no rapaz lá dentro atrás do trio elétrico. Isso aí ninguém fala, né? Então, tá beleza. E se acontecesse? A polícia não faz nada. O bombeiro podia ter socorrido mais gente. Aí, naquele momento do caos ali, do inferno vivo ali na sua frente, né? Ninguém vai assumir a sua responsabilidade. Então, aqui, ó, tranquilo agora, muito antes do evento, tranquilamente, né? A gente, junto das pessoas que têm, né, coordenação sobre o evento, a gente está aqui, né, para ouvir, conversar, explicar com dados. Mas por que então que não pode ser? Não, eu posso te explicar, meu amigo. Só qual que é a rua que você quer fazer dentro? É lá no tal lugar. Então tá bom, vou te passar qual que é o índice criminal daquele lugar lá, a possibilidade do que pode acontecer lá, e se você ainda assim quiser fazer, marido sabe ali, o D'Amato vai proibir alguém de fazer alguma coisa, marido? De forma alguma, pelo contrário. D'Amato, se ele puder assinar para vocês fazerem o que quiserem, vai assinar. Mas ele, como chefe do Executivo Municipal, ele também, eu tenho certeza que vai ser escravo de dados técnicos. Então, assim como ele, eu também sou e vou orientar no mesmo sentido. Porque a Polícia Militar, que é quem, né, sempre está botando a cara para garantir a segurança do evento. Nós temos nossa Guarda Municipal também. A Guarda Municipal, nós temos uma certa gerência sobre ela. Nós já conversei com o comando da Guarda Municipal, ele já está orientado. Qual é a postura nossa lá? A Polícia Militar já deu o norte de qual vai ser a conduta dela, qual vai ser a postura dela, qual é a orientação dela com relação a isso aí.
Então, quem garante o evento, e quem garante, eu posso falar com certeza, quem garante o evento são as forças de segurança. Quem garante o sucesso do evento. Você quer ter sucesso, não é trazer o Gustavo Lima para cantar aqui, não. Você quer ter o sucesso no evento, é ter, no final do evento, nenhuma pessoa morta. Então, assim, a gente pede, né, que todos envolvidos aí, não querendo de forma alguma ser uma barreira para quem tem o costume de realizar o evento, mas na gestão tal a gente faz isso. Pelo amor de Deus, saibam que na gestão do D'Amato e do Rominho, vocês vão ter 1000% a mais de apoio. D'Amato já falou isso aí, que puder fazer, Alessandra, para eles aí, faz e que fugir da sua alçada, traz para mim. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Agora, o que a gente tem que entender é que cabe a todo evento responsabilização e nós vamos ter responsabilidade, né, com o evento da cidade. É essa orientação que eu tenho para passar para todos. Pessoal, boa noite. Nós tivemos uma reunião dia 9, né, Alessandra? E o que a gente conversou não é diferente do que foi falado aqui até o momento, não. A Polícia Militar ela trabalha com dados de inteligência, como está no ofício aqui. Obviamente são dados sigilosos, né, que a gente faz o nosso planejamento, o nosso policiamento. Nós temos 17 cidades, nós aqui, o batalhão, para fazer o carnaval. As outras também não serão diferentes, a nossa recomendação. E a gente está muito preocupado com a segurança. Nós tivemos uma experiência terrível em Rio Pomba ano passado, e olha que ano passado, Rio Pomba, eu participei do planejamento, foi o ano com maior efetivo policial lá. Então, não é somente o efetivo policial que vai impedir isso, não. E hoje, como eu coloco no ofício, seria até um dado de inteligência fechado, mas que eu fiz questão de trazer, Alessandro. Hoje o indivíduo ele não quer simplesmente ir ali matar o outro porque é de facção rival, não. Ele quer fazer o espetáculo. Ano passado eu trabalhei no Bloco das Piranhas, salvo engano, e foi tensão o tempo todo. Por quê? A gente tinha informação de inteligência de que um indivíduo, eu não vou nominar aqui, obviamente, iria jogar uma granada ali sobre o outro para matar esse indivíduo. E ele ia matar mais pessoas porque ele sabe. E a ideia dele era essa mesmo. Entendeu? A ideia dele era essa mesmo. A gente sabe que a mudança ela é complicada, ela é difícil, né? Mas a gente entende também que ela é necessária em algum momento. Em algum momento isso ia acontecer. Em algum momento isso ia acontecer. Eu lembro, comentei até na reunião do desfile das escolas de samba ali na Cristiano Rossi. Por que não é ali mais? Porque teve que mudar. Depois passou para Beira Rio. Teve que mudar. Hoje é na Valós Davi. Um local que hoje lá a gente controla. Ainda, tá? Já vou adiantar para os senhores. Ainda a gente controla. A hora que começar a construir prédio, lojas, ter movimento ali, a gente já não controla mais não. Então, com a estrutura que a prefeitura oferece para nós hoje, a gente ainda consegue controlar lá. Agora, blocos para todo lado, espalhado, como é feito atualmente, tradicionalmente, né? A gente não consegue garantir a segurança, não. Nosso efetivo reduziu, né? Nós temos 17 cidades para fazer o policiamento e temos informações de facções que vão atacar os seus rivais. Temos 21 indivíduos faccionados. 21 somente faccionados, eu sei aqui. Soltos no final do ano agora, que está promovendo, né, de certa forma, conforme os dados que a gente tem, esse terror aí de ultimamente aí, que é o quê? O aumento do homicídio no final do ano, o aumento agora no início do ano, e esses roubos que a gente tinha conseguido cessar com a prisão deles, eles estão soltos. Eu não quero aqui entrar no mérito da soltura deles, no mérito jurídico do fato, não, mas a gente trabalha com segurança. Eu tenho que prendê-los de novo, enquanto eu não prendo, eu tenho que garantir a segurança de todos aqui. Para isso, a gente tem que fazer um estudo. Eu estou, final de semana, trabalhando nisso, para poder chegar aqui e talvez trazer uma opinião diferente. Falar, Alessandro, esse, dá para a gente fazer. Mas eu não consigo ver isso. Não há essa possibilidade.
não há essa possibilidade. A gente tem uma reunião quinta-feira, né, São Major? Lá em Rio Pombo, onde a gente vai reunir com o promotor público, a promotora de lá, para poder tratar do mesmo assunto. Por quê? Eu tenho certeza que depois do fato ocorrido lá em Rio Pomba, o Poder Judiciário, o Ministério Público vai olhar com outros olhos para os responsáveis. Com mais responsabilidade, vai cobrar mais responsabilidade deles. Vai cobrar mais responsabilidade. Eu quero fazer o meu evento até a hora que der o primeiro tiro. Estou falando por experiência, tá, gente? A hora que der o primeiro tiro, eu vou embora, falo que a culpa é da prefeitura e falo que a culpa é da polícia. Entendeu? Agora, e se atingir 17? Igual aconteceu lá. Então, eu acho que é o momento da gente pensar. Não vou aqui omitir, né? Falar que a gente não tem facção criminosa aqui em Ubá, que a gente trabalha com facção criminosa hoje em Ubá. Não é só em Ubá, é na região toda. Os senhores assistir noticiário aí vai ver que é praticamente no Brasil todo dominado por facção. E a gente tenta a todo custo combater essas facções para poder manter o mínimo de tranquilidade. Conseguimos, assim, o que eu não esperava como policial, que é diminuir os números de 2024 para 2025. Um trabalho muito árduo, muito pesado, dia e noite, mas tivemos, né, aproveitar para agradecer o apoio do Poder Executivo local e conseguimos mudar. Conseguimos mudar. É um número que passa batido, por exemplo, o número de furto diminuiu em 42%. Mas só quem chega de viagem da praia e vê sua casa toda revirada sabe do que eu estou falando. Entendeu? Sabe do que eu estou falando. Número de vítimas de homicídio, reduzimos também. Número de roubos, que é aquele com violência, está caminhando ali na beira-rio, fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida, é abordado por um indivíduo com a faca, com a arma de fogo, que leva lá seu telefone. Tal. Conseguimos reduzir também. Então, eu acho que é a hora de uma virada de chave em relação a isso aí. E o carnaval vai ser nosso termômetro para isso. Porque vai acontecer se a gente não tiver controle. Infelizmente vai acontecer. Né? Então eu gostaria muito de compartilhar tudo que a gente conversou na reunião lá, que já foi falado aqui, foi oficiado, a Alessandra recebeu, repassei para o Rominho. Não são dados inventados, criados, suposições, são dados de inteligência, dados estatísticos, dados de estudos, que provam para mim que vai acontecer. Vocês querem ver um exemplo? Quem imaginava de acontecer aquilo lá em Rio Pomba ano passado? Alguém previa aquilo lá? Ninguém, né? Nenhum de nós aqui. E ainda assim a gente recomendou que não fosse daquela forma. O que nós ouvimos? Não, vai ser. Vai ser dessa forma. Aconteceu. Quem que foi o primeiro órgão a ser cobrado? Gente, isso não preocupa nós não, tá? Nós estamos acostumados com isso. Só para mostrar como é que funciona mesmo, para os senhores verem. Primeiro órgão a ser cobrado, Polícia Militar. A sorte nossa é que nós tínhamos prendido o autor 2, 3, 4 vezes. Ele foi solto. Determinaram que fosse feita uma fiscalização dele da casa dele. Nós fizemos, documentamos, recomendamos a prisão do indivíduo. Não foi acatada, aconteceu o que aconteceu. E nós recomendamos. Saiu daqui para fazer lá, né? E podem pesquisar. Não teve nada no Brasil no período de carnaval semelhante ao que teve em Rio Pomba. Não teve nada. Quem aí já foi em carnaval da Bahia, carnaval grande aí no norte, nordeste, e vê lá aqueles carnavais gigantes lá, né? Não teve nada semelhante àquilo. No país. Não teve nada. Então a gente está trabalhando para mudar esse cenário. Eu quero que depois do carnaval, não só nós aqui, eu representando a Polícia Militar, eles representando o Poder Municipal, vá para casa dormir em paz, não. Eu quero que todos aqui, como responsáveis pelo bloco, né, tenham essa paz. Entendeu? Mas nós precisamos da colaboração, do entendimento de vocês.
É difícil a conscientização no primeiro momento, ela é difícil, mas a gente precisa. Que a gente sentar, conversar e mudar. Entendeu? E mudar. Então eu reforço as palavras que eu disse na reunião já. Tinha representante das escolas, né, Alessandra? Presente, tinha representante, eu tenho certeza do interesse da prefeitura, independente de quem esteja no poder, tá, gente? É fazer o bloco de rua, tenho certeza absoluta. Politicamente é interessante para eles. Entendeu? Mas eu também tenho certeza que nenhum prefeito, vice-prefeito, secretário amanhã quer estar dando entrevista falando assim, a polícia recomendou alguma coisa? Você vai falar assim, recomendou, mas eu resolvi fazer. Entendeu? Na terça-feira, quarta-feira de carnaval, está dando entrevista para o Jornal Nacional, igual o nosso comandante teve que fazer, né? Em relação ao fato de Rio Pomba, por causa de uma orientação nossa que não foi cumprida. Entendeu? Então a gente orienta com base em dados técnicos, com base em dados de inteligência policial, com base em dados de informações que, enquanto a gente está reunido aqui, tem a nossa inteligência trabalhando, colhendo esses dados. É ela que senta com a gente e fala assim, não dá para fazer. Não dá para fazer. Então, eu reforço as palavras mais uma vez, Alessandro, Rominho, demais presentes, para que a gente possa chegar aí num consenso de levar esses blocos para a Avenida Valós Davi, que é um local que a gente controla, que é um local que a gente consegue instalar câmeras, né? Consegue vigiar, controlar a entrada, saída. E sim, ter uma festa bacana, ter uma festa bonita, segura, no final do Carnaval 2026. Ok? A Polícia Militar está à disposição para esclarecimentos, quem quiser sentar com a gente lá, reunir, não só agora, mas durante o ano aí, reunir, vamos conversar sobre o Carnaval 2027. Vamos sentar lá, vamos conversar. O que pode ser feito para o ano que vem? Mas já procura a gente antes. Procura a gente com antecedência. Entendeu? E é importante a gente sentar e debater isso. É o nosso dever, né? A segurança pública, mas a responsabilidade é de todos. Está previsto na Constituição. E caso alguém discorde e queira fazer no peito isso, vai ser responsabilizado. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Senhor Major, por gentileza. E aproveitar o momento aqui e apresentar para os senhores o Major Bragança, nosso novo subcomandante, que também sentou com a gente, reuniu. O senhor Major apresentou aqui recentemente, está vindo de Sabará, né? Sabará. Provavelmente local lá que pega alguns carnavais também pesados, né? Então pode trazer a experiência dele também, ele concordou, obviamente, com a gente aqui, está aqui. Pode falar alguma coisa também, caso o senhor queira, que possa corroborar com as nossas palavras aqui. Ok? Boa noite a todos, Major Bragança. Foi muito bem colocado aqui, né, pelo comando do 21º Batalhão. Eu não participei desse processo desde o início, cheguei agora, mas o que a gente vê de carnaval é isso, né, senhores? Não tem como a gente garantir uma segurança. Além disso, acho bem louvável, né, essa reunião que foi proposta aqui, né, com a participação de todos os interessados aqui, né, a segurança pública, né, como diz a nossa Constituição Federal, ela é dever do Estado, mas ela é um direito e responsabilidade de todos nós. Então, nós temos que, como foi dito, né, a gente construir um ambiente seguro para que nos próximos carnavais a gente consiga dar à nossa população aí, né, o direito de se divertir também. O carnaval ele tem esse papel, né, social aí, né, da gente de levar lazer e cultura, né, para as pessoas.
mas tem que ser feito com segurança. E carnaval, todo mundo sabe aqui como é que é carnaval, senhores. É regado a drogas, bebida, álcool, né? E outros tipos de situações aí. E, né, instintivamente, né, culturalmente na sociedade brasileira, nós, né, alguns de nós, a maioria, vê o carnaval como um momento não de liberdade, mas de libertinagem. Então é difícil controlar o povo, né, numa situação dessa aí. Então, né, a gente colocou aqui nos dados todas as informações, então cabe a nós agora, né, nesse momento aqui, refletir sobre essa situação e entender, né, que pode ser uma coisa momentânea, né, que além da polícia militar, bombeiros, guarda municipal, prefeitura e demais órgãos públicos aqui, né, nós temos que construir juntos, né, um ambiente, uma cidade segura. Vocês aí também são peças importantíssimas nessa construção da segurança. Nós é só polícia, né? Crime não é coisa só de polícia, igual como eu disse. É a responsabilidade de todos nós. Então, nós temos que dar a nossa contribuição e, diante disso, eu já falei, eu acho, parabenizo, né, todos que estão aqui, né, com certeza estão interessados aqui numa busca de uma solução aceitável para todos. Obrigado. Boa noite a todos. Capitão Dornelas, Corpo de Bombeiros, militar de Minas Gerais, mas especificamente aqui na 2ª Companhia de Ubá. Agradecer aqui ao Executivo pelo convite, pela participação nesse momento. Eu fico muito contente e satisfeito, tendo em vista o envolvimento da Prefeitura, a preocupação da Prefeitura, Polícia Militar também, mas em específico pela Prefeitura estar tão preocupada assim com a realização do Carnaval, que ainda é algo que tem que ser quebrado. Em alguns lugares, infelizmente, não há essa preocupação. E isso nos deixa, como instituição, como Corpo de Bombeiros, bem tranquilo de saber que nós teremos a oportunidade de nos manifestarmos, teremos voz para falar aquilo que a instituição carrega, as bandeiras da instituição no que se refere ao Carnaval. Nós sabemos que é uma festa cultural, e isso aí, à luz da Constituição Federal, é um direito para que as pessoas possam se manifestar culturalmente através dos blocos carnavalescos, através dos desfiles das escolas de samba. Mas nós temos que fazer algumas reflexões, como foi dito aqui desde o início, através do que tem acontecido, né, ao nosso entorno. Ano passado eu me recordo, inclusive, que em Cataguases foi lançado um artefato. Esse artefato ninguém sabia a procedência dele, e inclusive o BOP foi acionado para que pudesse ir lá e recolher aquele artefato da maneira mais segura possível. Ou seja, mediante todas essas pistas, esses indícios, suspeitas e até mesmo execuções, nós chegamos a uma conclusão de que não há possibilidade de trabalharmos mais sem observar esses dados, sem colocarmos esses dados à mesa e conversar com todos os envolvidos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele tem se aperfeiçoado a cada ano em normas até internacionais, normas da Irlanda, da Grã-Bretanha, referente a questões de incêndio, contra incêndio e pânico. E tem trago isso para a nossa realidade do Brasil, diversas legislações, diversas estratégias, para que nós possamos levar para o cidadão a maior segurança possível, para que nós possamos ter, no caso em específico, um carnaval mais seguro possível. E para que isso possa acontecer, nós temos que trazer dados e estratégias. O Corpo de Bombeiros de Ubá, ele responde por 17 municípios. Pergunto, eu consigo estar em 17 municípios ao mesmo tempo? Obviamente que não. Mas através de estratégias, através de reuniões, através de
diretrizes que nós vamos traçando junto com demais órgãos, com irmãos, parceiros, nós conseguimos atingir, quem sabe, o alvo de termos um carnaval cada vez mais seguro. Diante desses dados, das estratégias traçadas, nós estamos aqui hoje para contar com a colaboração de todos, porque quanto mais difícil for para aquele que quer fazer alguma coisa errada no carnaval, melhor. Eles querem facilidade. Eles querem fazer o problema e arrumar o problema da forma mais fácil possível. Quando as forças de segurança, juntamente com o Executivo, quem sabe o Ministério Público, o Judiciário, consegue traçar uma estratégia em conjunto com a sociedade civil organizada, com os organizadores dos eventos, em fazermos um carnaval em determinado local, sendo que aquele local, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para a Polícia Militar, é um local mais seguro, nós entendemos que, de acordo com esse cenário todo levantado, é o melhor para todos, principalmente para a população de bem, que quer apenas se divertir. Mas, infelizmente, a nossa realidade hoje é um misto. São pessoas de bem querendo se divertir e pessoas à margem da lei querendo se acertar. E através das redes sociais, das notícias, da viralização de notícias de violência, talvez tenha até encorajado eles a fazerem ainda mais. E dessa forma nós precisamos traçar essas diretrizes, abrir o diálogo, como tem sido feito aqui hoje, para termos aí, enfim, um carnaval maravilhoso, com segurança para todos. O Corpo de Bombeiros está muito preocupado com a segurança patrimonial, está preocupado com as vidas, em primeiro lugar. Isso é muito ruim quando a gente participa de alguma festa que, infelizmente, alguém vê a óbito nela. A parte contra incêndio e pânico, o Corpo de Bombeiros está à disposição para ajudar os organizadores, os blocos, a fazermos um carnaval mais seguro possível. Mas será que em outro local, esse ano, não seria melhor para todos? Acredito que sim. Acredito que o que tem sido falado aqui, todo mundo aqui tenha chegado nessa conclusão. O importante é nós nos divertirmos em segurança e voltarmos para nossas casas. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, com certeza vai trabalhar nesse local ou em outro local da mesma maneira. Serviço nós vamos ter de qualquer jeito. É praticamente aí 5 dias sem dormir, 5 dias trabalhando demais. São 17 municípios. Mas o importante mesmo que a gente busca é o mais seguro possível, porque trabalho vai ter. Então nós contamos com a colaboração de todos. Fico muito feliz em estar podendo colaborar. O Corpo de Bombeiros tem muito a apoiar nesse momento. E todos juntos nós podemos fazer um carnaval mais seguro, melhor para o município, um exemplo aí, quem sabe, esse ano para as demais regiões. Eu tenho certeza que em outros locais, como foi citado aqui, lugares maiores, tem mais estrutura, eles não fazem de qualquer jeito, fazem ali no local que o poder público traçou, que seja feito, por isso que muitas vezes é mais seguro. No interior, né, a gente tem essa camaradagem, mas aí infelizmente, aqueles que têm más intenções aproveitam dessa camaradagem para cometer suas infrações. E isso aí tem prejudicado muito a sociedade. Tem levado aí a imagem, né, e notícias que não precisavam. Mas dessa forma, vamos todos tentar fazer um carnaval da melhor maneira possível, com segurança. E carnaval vai ter, é direito de todos. Nós vamos fazer com segurança. Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Polícia Militar, está aqui para garantir isso. E com um diálogo aberto com todos, tenho certeza que excelentes decisões serão tomadas aqui. Muito obrigado. Senhores, eu queria destacar também que tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, né, não sei a GCM, no caso em específico, mas além do policiamento no Carnaval, igual eu falei, além de Ubá, nós temos mais 16 cidades, né? Nós temos que manter o nosso policiamento, a gente chama de policiamento ordinário, né, que é o policiamento do dia a dia também. Ninguém admite eu recolher o policiamento e falar assim, só vai trabalhar no Carnaval, não. Se você precisar da viatura
1h da tarde de domingo de carnaval lá, você vai querer ela. Entendeu? E vai ter o policial ali para te atender. Então, além disso, nós trabalhamos com policiamento ordinário que vai continuar trabalhando para conter a expansão, né, dessa facção criminosa e tentar continuar diminuindo aí os índices criminais que a gente vem conseguindo aí ao longo desse 2025 e tomara aí 2026. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? O mim já fui da polícia aqui, né? Os outros nossos colegas que já foram também, estão na reserva aí. Os policiais que vão trabalhar no carnaval são os policiais que estariam de folga no dia dele. De férias, folga, férias, enfim. Para a gente não deixar a cidade desguardada. Então, além do policiamento de carnaval, a gente tem o policiamento ordinário. O policiamento que vai atender a Maria da Penha, vai atender o furto, se houver, o roubo, se houver, né? A agressão, que vai manter a ordem, que vai manter a tranquilidade para a loja estar aberta durante o dia que ela quiser. Então, muitas vezes, o policial que os senhores vão ver lá trabalhando à noite, ele saiu de manhã de serviço. Estaria de folga. Só uma adenda aí, Raminho, para ficar essa reflexão também. Dito isso, gente, agora a gente abre, né, aos blocos, né, aos representantes, o presidente da ESB, Cláudio César, para fazer as suas colocações. E lembrando que, é claro, e já no meio do ano passado, eu recebi alguns blocos, né, lá no gabinete, vendo a possibilidade de apoio a evento fechado. Evento fechado aí já é outra conversa, né? Nós estamos falando aqui de evento público, né? Carnaval, evento aberto, né? Em que está aberto ali os blocos para toda a população. Então, alguns nem estão presentes aqui por conta disso, que decidiram fazer evento fechado justamente para minimizar aí, né, esses problemas de violência aí e que é aberto mesmo, né? Que é a nossa preocupação maior aqui da segurança e da prefeitura, especificamente da Secretaria de Cultura. Então, quero ouvi-los agora para ver ali os pontos positivos, os pontos negativos, as indagações, as reflexões de vocês. Eu deixo espaço aberto agora. Boa noite a todos, secretária, pessoa a qual eu cumprimento os demais representantes aí do município e do estado. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio César, Sargento Cláudio César, embora na atividade a gente não deixou em momento nenhum de ser militar, é bom que a gente coloque isso, né? Eu sempre gostei de me colocar também dessa forma. Então, em alguma das maiorias dos locais onde a gente está aí, a gente faz questão de estar lá se apresentando como sargento da Polícia Militar, embora a gente esteja aí na inatividade. No momento a gente está, né, e estaremos aí durante uns tempos ainda, né, representando aí a ESBO, né, que é a Associação das Escolas de Samba e dos Blocos de Ubá, e nesse primeiro momento aqui a gente falando aí a respeito dos blocos. Para quarta-feira nós estaremos com as escolas, né, onde a dinâmica é outra, né, em vezes passadas nós já tentamos fazer a reunião junto, né, blocos e escola, mas as diretrizes, as finalidades são diferentes, então a gente acaba misturando em um público que às vezes não fica assim muito produtiva. E as escolas já são, né, todas lá na Baloz Davi. Todas lá na Baloz Davi. Não tem essa reflexão. Eu trago aqui um pensamento de alguns anos atrás, alguns senhores que estão acompanhando a gente já há muitos anos, né? Tenente Rodrigo, Major Bragança, o seu capitão Dornelas, né? Então, agora há pouco tempo com a gente. Em reunião passada não tiveram presente. Nós levantamos essa possibilidade de os blocos começarem lá, né? Alguns anos atrás, acredito eu, que há 3 anos atrás, logo depois do problema de pandemia, sob vários argumentos, inclusive até argumento financeiro focado no desenvolvimento do bloco, né? Porque os blocos têm várias das dificuldades, né? Então houve um pensamento de estarem lá, já que seria um local, em tese,
mais apropriado no momento, e deixo claro que lá não é o local apropriado, tá, gente? Muitos acham lá Avenida Valores Davi, Avenida do Samba, é Avenida Valores Davi, mas no que depender da Liga, nós vamos continuar com aquele projeto, nós já passamos já para vice-prefeito, já passamos para secretária, conversamos com algum secretário, em breve nós vamos estar chamando o secretário de obras para uma reunião para a gente também conversar a respeito. O bar já passou da hora de ter um local apropriado para o desfile das escolas de samba. A gente precisa de ter a nossa mini cidade do samba. Você está com uma visão muito futurista. Que seja visão futurista, que seja. Mas a gente precisa de um equipamento comunitário na cidade que possa acolher com mais qualidade esse trabalho cultural que é desenvolvido uma vez por ano. Mas só uma vez por ano, não. Ao longo do ano, dá para realizar nele diversas atividades, de igual em outras praças aí, onde tem a realização dos desfiles de carnaval. No Rio de Janeiro, por exemplo, que já que a gente vai focar um exemplo, várias cidades vão para lá, para a cidade do Rio de Janeiro, para poder produzir na Avenida do Samba o seu desfile. Vai em Niterói, vai em Nilópolis, vai em Caxias, vários locais vão para lá e lá produz o desfile. O bar, a gente de vez em quando é questionado. Na minha última reunião em Leopoldina, nós somos questionados, que eles gostariam de vir até o bar para desfilar um dia. Porque na hora da movimentação cultural não perpassa pela cabeça toda essa situação que a gente precisa antever para poder acolher não só mais uma escola, mas também toda a população aqui em volta. Até antes da pandemia, de acordo com o Estado de Minas Gerais, o bar tinha voltado a ser inserido no calendário do Estado como um dos melhores carnaval do Estado. Nós conseguimos resgatar a partir do trabalho que nós começamos a fazer em 2018, e de lá para cá viemos melhorando. Em 2020, conseguimos ter essa referência com razão em relação ao carnaval. No primeiro momento que o tenente Rodrigo me passou, o que eu disse para ele, volto a repetir para ele e para todos aqui, é que a gente precisa trabalhar tudo isso com mais antecedência. E às vezes essas notícias são despejadas para a gente muito em cima. Por parte dos blocos, falta o planejamento. Ele me orientou que espera as escolas lá, que espera a Liga estar indo lá. Eu convidei ele também para poder estar vindo, ele me disse que não vem, que não virá. Mas eu refaço o convite, a gente reestende, inclusive sou Major Dornelas, uma hora queira, sou Major Bragança, Capitão Dornelas já conhece lá parcialmente a nossa sede no momento ano oportuno. A gente estende novamente o convite, mesmo com a recusa, que foi me ofertada lá, a gente estende novamente, por quê? Porque precisa de ter essa aproximação, esse tato. A gente tem que largar assim, um passado. Depois que aposentei da polícia, eu larguei um pouco do passado para trás, lá, e viramos a página, conforme falei no início, embora não tenha deixado de ser policial, porque não existe ex-policial, existe ex-policial. A gente deixa um pouco para trás, mas tem algumas coisas que a gente quer e continua ali. Então, eu só quero fazer um adendo, porque eu estava presente na reunião também. Sim. Em momento nenhum ele disse que não iria. Ele disse que precisa ser provocado. É diferente? Não, secretária. Ele disse que precisa ser provocado. Ele pode falar com as palavras dele mesmo. Ele disse que precisava ser provocado e ser convidado. Não. Ele disse que não irá. Já deixa claro que não irá. Da Polícia Militar. Ô, Cláudio César, sim. Eu falei lá e vou repetir aqui. Sim. Eu preciso ser provocado. Eu te procurar para isso, não. Agora, você está falando de um convite. O convite eu estou sendo provocado. Sim. O convite eu vou. Beleza? Estão fechado, então, Ficou claro? Tá. Então, agora, gente, refazendo a fala dele aí, ele vai. Na hora que nós chamarmos para as nossas reuniões... Desde que convidar, entendeu? Desde que convidar. Isso. Mas nós vamos convidar. Igualzinho eu falei lá, nós vamos convidar. Assim como a secretaria também, só para não ficar um mal-estar, assim como a Secretaria de Cultura está de portas abertas para quaisquer cidadãos que queiram fazer evento, não sou eu que tenho que ir atrás de quem quer fazer o evento. Isso. É o responsável pelo evento e atrás do poder executivo para a gente poder apoiar. A gente precisa ser provocado também. Isso, E o carnaval, gente, eu falo isso assim com muita tranquilidade.
As escolas de samba, elas acabam por trabalhar lá o ano todo. Os blocos também. Né? Não trabalha todo dia, que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas há sempre um planejamento a cada mês e assim por diante, vão desenvolvendo. O período que fica mais gritante é esse agora. Assim que vira o ano, fica mais gritante. Então, quando chega assim com a notícia de olha, esse ano, infelizmente, nós não vamos poder fazer na rua. Nós estamos lá com espaço lá. Essa fala já é minha, tá, gente? Nós estamos com espaço lá. E bom seria se a gente fizesse lá, pelo fato da gente estar evitando N tipo de situações. Primeiro, a gente ter a certeza que a gente vai ir no evento e vai voltar, né? Claro, né? Sem nenhuma dessas situações relacionadas à insegurança, ou à falta da segurança, quer seja. E depois também, para até mesmo verificar. No ano passado, nós tivemos a possibilidade lá de 4 blocos, né? Houve divulgação de eles lá e tal, mas não deu muito público, não arrastou o público, porque o nosso povo na cidade de Ubá ainda está agarrado à tradição. Né? Tradição. Essa palavra eu falei até lá no quartel. Então, quem falou isso lá no quartel fui eu, que eu disse o seguinte: as pessoas estão acostumadas com a tradição. Tá tradicional o bloco sair da local tal e até o local tal. O trajeto do bloco, todo mundo está acostumado com aquilo ali. Há um costume. Claro que tudo isso pode mudar. Pode mudar, vai depender de cada um de nós, cada um dos senhores. O ano passado nós tivemos essa situação de que quem fosse para lá teria o apoio lá. Quem ficasse teria o apoio aqui, conforme foi acontecido. Né? Agora, para esse ano, a proposta, né, o pensamento que precisa pairar é o seguinte: quem, de repente, porventura, achar que está meio cedo para poder mudar essa tradição de tirar do local onde o bloco nasceu, o percurso que faz, e está levando para lá. Se vier a ficar aqui, vão ter os mesmos tipos de apoio? Porque isso, às vezes, até enfraquece um pouco a movimentação de quem quer ir para lá. Produzir o abadá, começar a divulgar lá o bloco no local mais apropriado e tal. Não vou para lá não, porque se eu ficar aqui eu vou ter os mesmos tipos de apoio. Então, essa situação a gente precisa também rever um pouco. Né? O alvorada, né? Vira noite, né? Começa ali na madrugada e tal. Nós vamos sair daqui, vamos para lá? Não, nós vamos concentrar só lá? Como é que seria? Tem que se trabalhar toda essa dinâmica, pensar isso, como é que seria tudo isso. O Treme Terra, lá onde nascemos, né? Lá no Treme Terra, lá na pracinha, o deslocamento, como é que vai ser? O Bocadura, né? Ali a gente da Praça Guido, né? Sair dali, sentido do Banco Brasil. Lá nós vamos fazer o quê, então, na Avenida do Samba lá? Vamos começar na ponta, nós vamos tocar até a outra e ficar ali, vai ser carro de som, como é que vai ser? A gente precisa estudar como é que seria tudo isso se fosse lá. Na sexta-feira nós vamos ter o show do Beto Cauê. Vamos botar lá então o bloco Sanatório Geral para poder abrir o evento. Como é que seria isso? O Sanatório Geral é acostumado a fechar na terça-feira, com seu trajeto na 15 de novembro, Contramão, Rua São José. Aí nós vamos fazer a abertura na sexta. Tem que se pensar como é que seria tudo isso, né, por parte dos blocos, né, para a partir daí construir um pensamento. Não, nós vamos fazer agora, então, nossos eventos só fechados. O bloco, vou arrumar um espaço aqui, um clube, vou fazer ali dentro do clube. É por conta da ESB, né, e da prefeitura também tranquilo, porque sendo um local fechado, melhor ainda, porque lá também seria local fechado. Seria, não, será, né, local fechado, né? Então, os blocos precisam começar a assimilar isso, né, para poder construir isso na cabeça, quer seja com suas diretorias, e a gente precisava até assim de um tempo assim mais célere, né, para isso, né? Até mesmo porque a gente precisa fazer a programação, refazer a programação para poder divulgar, fazer a divulgação, né? E essa programação a gente tem que conseguir encaixar, inclusive, com os eventos que nós vamos ter lá, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17, para poder ter encaixado. O bloco que é feito lá na abertura do carnaval, lá na Praça Stanziola, lá na ligação. O que eu vim fazer aqui? Por exemplo, não vai ser na praça? Vai ser lá? Então tem
tudo isso precisa ser, né, pensado, né, nesse sentido, né, para poder ver como é que iria desenvolver, né, tudo isso, né. Então é isso, eu queria deixar esse tipo de esclarecimento, orientação, né, que a gente está e vai continuar aí, estando aí no apoio aos blocos, né, com foco aí na Lei 14.567 aí também, a lei federal, que, né, torna aí os blocos aí como patrimônio, as escolas também, né, 14.865, e vamos estar aí, né, junto com a prefeitura, poder público, poder ver se consegue proporcionar aí o carnaval de maneira tranquila e também, né, possa ser assim, eficiente, e a gente possa, né, no final de tudo isso, né, contar e somar aí como pontos positivos e não, né, negativos, né, digamos assim. Aí, né, não extrapolando a secretária, eu gostaria de deixar aberto, se algum bloco já tiver algum pensamento a respeito, né, questionamento, puder contribuir Isso. também um pouco, né, eu acho que é interessante. Muito bem colocado, né, pelo sargento agora. A indicação é a Veloz Davi, mas nós estamos abertos. Vamos supor que, não, o meu bloco quer fazer em outro lugar. Esse espaço fechado que a gente está dizendo, não é uma quadra coberta, fechado. É o lugar que é fácil controle da segurança, né? Eu vou fazer lá na ligação e a gente consegue, juntos com a Polícia Militar, a equipe de segurança, a gente consegue fechar, né, a segurança, o entorno do local. Beleza, todo mundo concorda, a Polícia Militar concorda, vamos conseguir fazer isso? É dar mais segurança para a população e para os blocos também, né? A gente poder, né, eu digo a gente quando está do lado de cá, eu falo isso há 1 ano, porque eu não tinha noção, né, do que é viver e vivenciar eventos. Isso é muito novidade, é um intensivão que nós estamos fazendo, e o ano passado, apesar das fotos coloridas, a tensão é do início até o final, é antes, durante e depois. Chegar em casa, saber que tudo ocorreu muito bem. Enquanto a gente estava lá pulando, eu me lembro muito bem do Rominho, e a gente estava lá em cima assim, ó, olhando para o comandante da guarda, está acontecendo ali, está acontecendo aqui, a responsabilidade é muito grande, e não tem coisa melhor do que a gente deitar e falar mais um dia, e nada de grave aconteceu, graças a Deus, e todo mundo pulou e vivenciou o carnaval como a gente merece vivenciar. Então, talvez hoje a gente inicie essa conversa, e será que a gente consegue fazer um intensivão e vocês se reunirem entre si e a gente voltar essa conversa novamente, no máximo até sexta-feira? Eu vou passar a palavra ao Tom. O Tom representa ali o Sanatório Geral, acho que é válido a fala dele também. Eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Júlio. É Júlio, né? Júlio mesmo. Você ainda tem aquelas placas todas fechadas? Tem aquilo, não tem? Quantidade? Se precisar? Tá. Só para a gente ter, assim, Alessandro, opções e alternativas, aquelas placas que tem toda fechada. Como é que chama aquilo? Fechamento, São fechadas de cima até embaixo. Nós utilizamos ela em algumas partes na beirada do rio, onde está muito perigoso, né? Na última orientação. Desnível. Aí nós utilizamos ela ali. Né? Talvez, de repente, no caso da praça... Estou sugerindo, tá? Sugestão. Praça Estanciola, que chama, né, Bruno? Praça Ligação. Lá, embora houver o gradil e aquelas coisas, né? Mas, às vezes, eu não sei. Né? Acho que o ideal é conversar. Se a gente conseguir resolver hoje, já sai direcionado, né? Agora, se não conseguir, a gente pode marcar para amanhã. Eu sei que às vezes vai ficar corrido, ou a gente tentar levantar uma data aí, e a gente reunir lá na sede e conversar melhor com os blocos, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que seria assim, bem válido se a gente conseguisse amadurecer bem essa ideia aqui e tentar trazer isso como solução aqui, né? Para a gente já sair daqui direcionado, definido, né? E a gente seguir para frente. O Tom, por gentileza. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, galera. Vou ser breve aqui, sou do Sanatório Geral, alguns conhecem, mais ou menos uns 50 anos, e a gente teve várias mudanças. Começamos na rua, era aí, depois, digo, não teve certo, foi para o outro. Então a gente tem que ter mudanças assim.
em relação à mudança do sanatório. 18 anos, a prefeitura sempre apoiou o sanatório, então pode contar com a gente está com o poder público, sempre conversando. E até é engraçado, a gente não falar uma história aqui, que todo ano é a mesma coisa, não falo. Como é que chama o comandante do ano passado? O Oliveira chegava e falava, é nada disso, quem manda no Carnaval de Ubá sou eu. Fazia do jeito dele, vocês lembram disso? Então, gente, é desse jeito. A gente tem que escutar o poder público e trabalhar junto com ele, porque é igual a Alessandra falou. Acaba o desfile, eu falo, graças a Deus. Teve uma, ano passado, eu cancelei, esperei o pronunciamento da prefeitura, porque eu não ia sair. Eu ia furar com a prefeitura. Mas graças a Deus eu cancelar, porque eu não seguro essa bucha, não. Então, assim, eu acho que isso tem gente tem que ficar ligado aí, porque diversão, fazer muito bolo. Mas escutei do advogado hoje. O Ministério Público precisa de um CPF. Não dá problema. Sim. Não será o nosso, não, né, Tom? Então, de meu, nunca. Então, prefeitura, vocês CPF, pode contar com o sanatório geral, precisar de mudar local, horário, data, só avisar com antecedência. Vai abrir o Beto Cauê para nós? Isso, é meu sonho. Tá bom. Tá bom. Isso que o Tom falou é importante demais, porque o Ministério Público precisa de um CPF. E o primeiro que foi penalizado lá em Rio Pomba foi o secretário de Cultura. No outro dia ele foi exonerado. E se acontecer isso aqui na minha cabeça, que vai rolar com toda certeza. Então, quando o sargento Cláudio César me perguntou, Alessandra, então você vai dar opção, você que eu digo o poder público, isso. Você vai dar a opção de quem quiser assumir o BO, vai assumir o seu BO sozinho? Sim, gente, vocês podem rodar as ruas de Ubá sem problema nenhum, mas sem o apoio da prefeitura. Porque é a mesma coisa da gente brigar com o filho, mas dar o dinheiro para ele sair. Mas dar o brinquedo para ele brincar, que a gente não quer que ele brinque. Não quero que meu filho brinque com a arminha, mas você vai lá e dá uma arma para ele. Você não tem moral nenhuma para cobrar depois. Porque depois que acontecer, não, a prefeitura me apoiou. Olha lá, ela me deu o trio elétrico, ela me deu o som. Infelizmente, sair da nossa zona de conforto, eu sei que é muito ruim. Mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, sim. Gente, eu não queria jamais estar aqui hoje dizendo isso. Os tempos são outros. Né? Vocês sabem melhor do que eu, que vocês têm vivência aí de anos de carnaval. E a responsabilidade é muito grande de quem está do lado de cá e de vocês também que estão fazendo o carnaval. Vocês que estão à frente dos blocos. E ótimo, o ano passado, gente, poderia ter sido em Ubá, a gente deu sorte. A gente deu simplesmente sorte, poderia ter sido aqui. Eu não ia estar aqui hoje, né? Mas poderia ter sido aqui. Graças a Deus não foi. Mais um alerta, né, para que a gente pise no freio e fazer com responsabilidade. Quando eu digo pisar no freio, não é não ter carnaval, de jeito nenhum. A gente quer ter esse carnaval, mas com muita responsabilidade. E mesmo assim pode ser que aconteça. Mesmo assim, tomando todas as medidas protetivas. Mas a gente vai estar de mãos dadas. Cada um fazendo a sua parte e não se eximindo das responsabilidades. O Tom, né? Tom, seu nome. Tom falou aí do Capitão Oliveira, meu amigo, pessoal aí. Tenho certeza que ele não falou isso no intuito de realmente trazer a responsabilidade, né? Determinar como vai ser o carnaval. Eu conheço ele de longa data aí. Ele também não dorme enquanto não termina, entendeu? É porque a gente tem responsabilidade, aqui eu não estou impondo algo, tá, gente? Longe disso. Não estou impondo. A gente está dando a diretriz de como que está o cenário e a sugestão de como deve ser feito. Eu vou mais além. Eu cheguei a falar com a Alessandra e com o Rominho, né, vice-prefeito e a secretária, que, na minha opinião, aí sim, então, sou eu, Rodrigo, falando, eu levaria para o Horto. Eu. Mas numa conversa, a gente dialogando, conversando igual a gente está aqui, chegou-se à conclusão de que a Valois Davi atende os requisitos que eu acredito que o bombeiro julga necessário e os da PM também. Tanto que eu falei na minha primeira fala aqui que, por enquanto, e brevemente, daqui a alguns anos aí, não muito longe, a gente vai ter que sair dali. Aí o Cláudio César, eu coaduno com a sua fala. Acho que tem que ter um local aí,
pode colar na prefeitura, que puder ajudar, eu vou ajudar também. É local, tá, gente? Tem um local aí para todo mundo curioso querendo saber onde é. Os desfiles, talvez os blocos, enfim. Então, às vezes, esse tom do Capitão Oliveira de falar vai ser do jeito dele, com certeza ele está pensando muito na segurança de cada um, entendeu? Falar brincando de uma forma elegante, senão fica parecendo que acontece muito? Às vezes as pessoas saem daqui com a visão assim, a polícia militar determinou que o carnaval fosse na Valorosa da Davi. Mas não explica o motivo. E não é isso, entendeu? Ele falava no intuito de contagiar, né? Agora, alguém falou algo aí muito interessante, que o Ministério Público depois vai querer um CPF lá para... Entendeu? É isso que a gente também está preocupado. Exatamente, é isso. Exatamente isso. Exatamente isso, entendeu? Quando acabava o bloco secretário, aconteceu isso, em todos os blocos. A maioria dos blocos não estavam presentes, mas nós estávamos também. Lá na avenida, não dava tempo de estar, mas em todo momento ele estava no início, no meio, em todos os 14 blocos. E esse ano vai ser diferente, não? A gente vai estar te mantendo informada, pode divulgar nos grupos aí dos colegas, para saber, né, que o bloco do colega lá deu certo, foi tranquilo. Isso é importante, entendeu? É essa responsabilidade compartilhada que a gente quer. Essa responsabilidade compartilhada que a gente deseja, porque a gente quer sentar aqui, igual a gente está fazendo, conversar, debater e chegar nesse denominador comum aí. E a ideia do local, que o Cláudio César propôs ali, eu defendi na hora lá na mesa, lá, não foi, Luciano? Que ideia bacana. Falei, vou fomentar eles aqui que vão entrar para a história. A gente precisa de mais adeptos a essa ideia. Né? Não interrompendo a fala do Rodrigo. O que ocorre? Te agradeço pela participação. O Rodolfo tem. O Rodolfo tem. Obrigado. Ô, Tom, aproveitando a sua saída, eu queria te agradecer, tá, pela sua iniciativa de se postar aqui, como já o primeiro representante do Sanatório Geral, e apoiar a nossa ideia, tá? É uma ideia, não é imposição não, tá? O Tom, muito obrigado. O Tom, enquanto bloco, né, é um dinossauro evoluído, né, Tom? O Tom, enquanto bloco, é um dinossauro evoluído. Cinquentão. Mas aproveitando aqui, gente, eu apoio muito essa questão da Armin. Leva aí sendo lá com o prefeito, você como vice-prefeito, secretário, de ter um local, um espaço, né? Acho que o bar também merece um espaço aí para planejar esse tipo de festa, planejar, que a gente consiga policiar também de fato, que faça a nossa segurança. Senta e pensa nisso aí, que eu acho que é um marco também para o mandato dos senhores aí. Fácil para quem vai ali utilizar, divertir, brincar para as famílias que vão ali. Acessibilidade, tudo pensado. Eu poderia provocar algum próximo? Gente, por gentileza, dos demais blocos, tem algum outro que gostaria de estar se manifestando a respeito? Feliz Lembrança me comunicou que estaria vindo ver algum representante, né? Feliz Lembrança? Trouxe alguma opinião lá do bloco a esse respeito? Sim, ele disse que estará conosco, acredito que lá na avenida, conforme a fala. Mais alguém gostaria? André, por gentileza. O Alvorada, a gente vai conversar, vou reunir e sim, o mais rápido possível. Fale aqui no microfone que eu não sei se está gravando para produção de ata. Quanto ao Alvorada, nós iremos reunir e vamos conversar com parte da nossa diretoria e aí sim a gente traz uma resposta com relação a essa mudança. Ok? Obrigado. Meus amigos do Treme Terra, algum posicionamento? Eu acho que eu acabei pegando todo mundo de surpresa, né, com razão em relação aos blocos, né? Mas já era mais ou menos esperado, né, porque a gente precisava definir algumas coisas aqui. Então, tá. Boa noite a todos, né, os colegas do bloco, as autoridades aqui presentes. Eu confesso que quando eu cheguei, que a gente esperava mais uma reunião, né, como todos os anos,
E foi uma surpresa muito grande saber que não seria mais um trajeto convencional. E diante das provas citadas por as pessoas, né, claro, as entidades mais capacitadas para isso, né, estamos aqui representados por vocês, né, do Treme Terra, embora o Tantão não esteja comigo, mas ele pediu que eu o representasse. Eu não tenho dúvida nenhuma, como representante do Treme Terra, que o que vocês proporam é perfeito, porque, igual nós estamos falando, que o Tom também falou, nós comentamos, quando termina o Treme Terra, fala, nossa, né, também que alívio. Claro que é assim que funciona, né? E quanto que vale uma vida? O maior dom que Deus nos deu é a vida. Então, não tem preço uma vida. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Se vocês escolherem Valós da Via e qualquer outro local baseado em estudo, na minha profissão, eu só faço aquilo baseado em estudo. E vocês colocaram estudo. Só a primeira ata que foi lida do estudo eu achei perfeito. Então, como representante da Terra, eu não tenho dúvida que vocês fizerem, eu estaria de acordo, já definido. Não esperaria mais nada, já definido que assim que seria a melhor forma, né? Para todos, um final feliz para todos nós. Porque carnaval está aberto a todos, né? É uma festa popular, mas uns querem aproveitar, né? E outros querem, né, fazer isso que vocês colocaram. Tá bom? Então, essa é a opinião já final do Treme Terra. Obrigado para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Fala um pouquinho para nós. Boa noite a todos. Pessoal da prefeitura, secretários, segurança pública, tudo. Tipo assim, é uma surpresa, né? Creio que é para todos aqui, mas como o Paulo Laroca falou, se está baseado, né, em estudos, de segurança, isso é o fato. Uma coisa que tinha que passar é como vai ser lá, né? Como é que é a estrutura lá, horário, já que tem um evento já que é feito pela prefeitura lá no Carnaval, né? Então, assim, eu acho que praticamente é isso. De entender como é que vai ser lá. Aí, se vai, o bloco nosso é pequeno, do bloco do Ronaldão, é um bloco que a gente faz um amigo que faleceu há tempos atrás, e é um bloco, a gente tem uma particularidade, que a gente faz um bloco num lugar fechado primeiro, e depois vai para a rua. Faz um desfile de 1h e pouco para a rua. E esse lugar fechado, a gente sempre fez, o dinheiro que a gente arrecada, a gente dá para as instituições de Ubá. Sim, ano passado foram quase 6 instituições. Então, assim, deve entender como é que vai ser, porque às vezes a gente faz um lugar fechado que está perto onde vai fazer vai sair o bloco no desfile. E lá eu não sei como seria isso. Então, é só isso, entender como vai ser e a gente ver o que a gente faz. A gente pode ver as especificidades de cada grupo, de cada bloco também, né? Ah, nós vamos fazer em local fechado. Ok, até hora tal, né? Não tem problema. Foi muito bem colocado aí a pergunta a respeito de casar, né, com o evento que vai ter lá. Como o ano passado, nós abrimos a Avenida Valós da Via às 8 para fechar às 2 da manhã. Claro que, né, 3 horas já não tinha mais nada, né? 2 e pouca, 3 horas já estava encerrando. Talvez a gente colocar aí, o bloco vai de 2 às 4, de 4 às 8, mas os shows iniciando às 20 horas. Então, o ideal é isso, que os blocos culminem com o evento fornecido pela prefeitura. Ou talvez também depois, né, como é o caso ali de algumas que saem de madrugada, talvez depois também seria uma opção também. Aí a gente conversar e ver a necessidade de cada um. Eu acredito que nessa fala a gente precisa alimentar mais de informação o bloco Alvorada. Porque o deles é que, pela tradição, é dentro da madrugada. Exato. Talvez, né, findando os shows, comece o outro. Né? A gente tem que ofertar ali algumas possibilidades para eles. Obrigado, Juninho. Obrigado, doutor Paulo, pela contribuição também do Treme Terra. Talvez ali também, o Ed está falando aqui, talvez a colocação lá, a gente tem um palco 1, tem necessidade de um outro palco, fazendo palco 2, não sei, talvez o Júlio possa nos ajudar aí, né, Júlio? Aí depende da necessidade que a gente chegar no consenso também. O Juninho perguntava um pouquinho antes, Alessandra, a respeito do que teria lá. Nós adiantamos um pouquinho na conversa, dentro das possibilidades, né? Uma das coisas seria a possibilidade de ter lá o caminhão do banco de alimentos,
e em data específica fazer arrecadação de alimento não perecível para quem quiser doar, ir lá e doar. Os blocos trabalham mais a filantropia, que é igualzinho o caso seu, e tem alguns outros também. Eu acho que é uma possibilidade também de arrecadar. Mas como ele diz ali que é por exemplo, é um evento fechado. Quando é um evento fechado, paga-se para entrar, não é? Aí é diferente. Para arrecadar. Sim, entendi. Tem uma sala de música na PAI, que a gente doava dinheiro. Sim. Só para isso, criou um negócio mesmo. E é sexta-feira. Sexta-feira, você pode fazer à tarde. Entendi. Então, assim, usou na época de tempo atrás, você vai fazer 11 anos, então usou como essa abertura do carnaval Bloco do Arnaldão, abrindo com esse desfile da rua. Entendeu? Então, assim, estão mudando, é outro fator, já não tem o desfile, lugar fechado, a gente poderia, não tem problema, mas o lugar é poucas pessoas, 400 pessoas. E na portaria arrecada alimento para depois vocês doarem para as instituições. Em vez da gente doar para o banco de alimentos, faz uma parceria com o banco de alimentos. Sim, às vezes o desfile seria lá. Já começa o evento 8 horas da noite. Não, mas o evento pode começar às 9. A gente pode trabalhar a grade. Exatamente, a gente pode trabalhar essa grade aí, sentar e conversar. Começa às 8 e o show. O Arnaldão é complicado, é sexta-feira. Entendeu? Então, se começar lá só o desfile lá, isso a gente tem que entender como é que vai ser lá. Tem um espaço para fazer alguma coisa fechado lá. Ah, não, lá vai ser só o desfile. Isso tem que entender. Enfim, esse é o entendimento. Como vai ser lá? Entendeu? A área vai estar lá. Você tem a avenida, então chegou os blocos, vai sair na avenida, fez o desfile e acabou. É isso que eu estou falando. Vai poder ficar lá durante um determinado tempo, até dar a hora dentro da noite dos eventos, dos outros shows que vão ter. Que aí lá. todo mundo já... A ideia é que ou fazer o bloco inversão, fique para o show, né? Ou fazer a inversão, que às vezes seria o caso do Alvorada. Alvorada, em vez da gente parar 2 horas da manhã, para 2 horas da manhã e começa com o bloco Alvorada. Seria uma opção. Deixa eu passar aqui para o Breno. O Breno está representando o bloco. O que nós viemos fazer aqui? Lá. Boa noite, pessoal. Gostaria primeiramente aí de parabenizar vocês aí pelo trabalho, né? Principalmente por esses dados que vocês trouxeram, é de extrema importância, igual foi falado. Tenho certeza que ninguém vai assumir essa responsabilidade. Eu não entendi direito, Alessandra. Você falou que é uma opção a Valós Davi. As ruas poderiam também acontecer? Se for uma rua que tenha facilidade de controle da rua, por exemplo, vou dar um exemplo do Bloco do Juninho ali, a rua do Tabajara. Ali é fácil controlar, tem 2 acessos só. Talvez o Dr. Paulo também, onde concentra o bloco. Não sei se... Aí não é opção, então é porque eu não entendi sobre isso. Então ele lá é a única opção. A praça da ligação, igual foi falado também, então não é opção de fechamento dos acessos. Esse bloco que foi citado aí, ele acontece lá na pracinha da ligação. A gente não teria condição de fazer o policiamento. Por exemplo, se eu quiser fazer sob a responsabilidade do senhor, desde que não obstrua a via, aquela coisa toda, né, de legislação, tranquilo. O que a gente deixa claro é que se acontecer algum problema lá, a Polícia Militar não tem responsabilidade e provavelmente o Ministério Público, o Poder Judiciário vai vir atrás do responsável, acho que é o senhor, né? Então é essa questão que, entendeu? Lá na Valós Davi, a Polícia Militar tem condição de prestar segurança. É isso que a gente está deixando claro. Tá bom, obrigado. O Bloco Levis vai estar junto com a escola de samba. Então depois nós vamos guardar o Alvorada. Os demais já comungam de entendimento. Nós passamos ali. Aí eu acho que o Bloco das Piranhas ausentou, né? O Bloco das Piranhas é um diálogo mais profundo, né? Igual foi ano passado.
E a gente vai fazer uma segunda convocação, né? Até na terceira, lembrando que a partir da terceira convocação, né, não havendo presença ou manifestação, o bloco estará ausente do carnaval, tá, gente? Todas as mensagens de convocação que a gente tem mandado para as escolas, né? E para os blocos, né? A gente manda a primeira, a segunda e a terceira. Desde a primeira, a gente orienta que a possibilidade de não vir ninguém quer dizer que o bloco não está interessado na participação. Então, embora não esteja aqui para discussão, mas a gente sabe que esse primeiro momento ele é dessa forma. Nós vamos agora partir para um segundo momento e haverão novas convocações, né? Na quarta é só com as escolas, né? Mas eu acredito que sim, a gente mobiliza para poder estar fazendo. Mesmo porque o estatuto, né, lá reza que a gente não precisa aguardar tanto tempo, é o mais breve possível, né? Que às vezes alguma coisa tem que resolver de imediato. Sim. Devolver aqui para o Júnior. Vou fazer uma pergunta. Se um bloco quiser sair, fazer o desfile aí na rua, como é que faz? Se um bloco quiser fazer o desfile dentro da rua, como é que faz? É o que eu acabei de falar para o colega. Por exemplo, o senhor representa qual bloco? Bloco do Ronaldão. Se o senhor quiser fazer, desde que o senhor comunique a polícia, tem todo aquele trâmite normal lá, né? Essa autorização à prefeitura, por causa da via, coisa e tal, e consiga, né? E que não vai ter problema quanto a isso, o senhor pode fazer. O que eu estou deixando claro para o senhor é que a partir desse momento o senhor passa a ser responsável por tudo. Não estou falando que vou fazer, não. Tá? Não, eu sei. Para ficar bem claro aqui, só para entender. Eu só estou deixando claro de uma forma, né? Como que, um exemplo também. Né, como funciona? É isso aí, porque falou assim, foi meio assim, por exemplo, ó, vai ser lá na Palhoça da Vila. Quem quiser fazer, mas não deixou, por exemplo. Aí se você chegar, tiver algum bloco e falar assim, ó, nós queremos fazer, a prefeitura vai liberar, a polícia militar vai liberar. Aí tem lá o órgão lá que você tem que fazer um documento do Corpo de Bombeiro, vai ser liberado. Isso é uma coisa que a gente tem que entender também, entendeu? Porque eu acho que tem outros blocos aí que mais tradicionais, umas coisas assim que assim, não sei como é que funciona isso. Então, assim, às vezes o cara fala, não, eu quero que saia o meu bloco, é uma coisa tradicional, não tem bagunça, sei lá. Olha como é complicado, porque a gente tem bloco que a gente fala, nossa, com certeza esse bloco não vai dar problema. Certeza a gente não tem, mas né, parece que esse bloco não vai dar problema. Mas, enquanto secretário de Cultura, como eu libero um trio elétrico para você e não libero para o Bloco das Piranhas? Como eu libero para você e não libero para o que eu vim fazer aqui? Então, como nós recebemos esse ofício da Polícia Militar indicando que a gente faça em determinado lugar, desculpe aqui a palavra, se a gente não quer pedir que você faça, mas toma, faça, vai lá e faça, né? Porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha, né? É da administração. Mas você pode fazer, mas não vai contar com o apoio do poder público, financeiro, inclusive, tá? Gente, mais alguma contribuição? Não, né? Então a gente aguarda, André. Você acha que até amanhã já tem um posicionamento? Tá. Se a gente não poder conversar, aí fica, gente, de antemão aqui já de uma vez convocada uma próxima reunião para a gente para quinta-feira. Eu gostaria de sugerir 7h30. Hoje, se os senhores me desculpem por minha demora hoje, eu acabei confundindo com o horário das escolas, nós marcamos às 7h30, e acabei misturando tudo. Se possível, for 7h30. Lá nós já teremos condições, aqui mesmo, nesse mesmo auditório. Pode ser? Tá. Os demais interessados que quiserem estar presentes para poder acompanhar esse processo, a gente agradece mesmo porque vai fazer parte, né, do que vai integrar o carnaval. Aí a gente aguarda para a gente dar o próximo passo. Capitão Dornelas, gostaria de acrescentar o seguinte,
Na quinta-feira, uma vez vindo a ocorrer parte dessa dinâmica lá, eu já até passei para o secretário, a documentação que a gente vai precisar fazer lá, o seu Major Camilo que vai ser para a gente e tal, nós vamos precisar reorganizar essa nova dinâmica, porque teremos mais blocos lá, né, e às vezes a estrutura que vai ser desejada lá, ela vai superar o que a gente vinha passando por antes. Mas, de repente, se eu pudesse fazer presente também na de quinta, né, na verdade, poderia deixar convidado todos os demais, né, para quinta-feira, 7h30 aqui também, além da convocação dos blocos, né, estender o convite a todos os demais participantes de hoje. É possível, vice-prefeito, secretário? É possível? Tá. Eu vou devolver a palavra para eles, gente, para que eles encerrem, que tem um café ali chamando a gente para poder ir ali, né? Desde cedo aqui, né? Gente, agradeço demais a presença de todos vocês, a abertura de todos vocês e o ouvido atento aí também. Muito obrigada pela presença, tá? Eu gostaria que a gente fazer uma foto oficial de todo mundo aqui à frente.